Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a questão da individualidade e as comparações que a gente faz com relação aos nossos filhos. Eu vou começar dizendo que cada pessoa é uma pessoa. Parece uma coisa assim, super fácil, todo mundo entende isso. Mas como é que funciona, né? A gente sempre pensa que a gente entende, que a gente sabe que o filho do amiguinho do lado não é igual ao nosso filho, mas dentro de casa, muitas vezes, quando a gente vai analisar os nossos próprios filhos, a gente acha que eles têm que ser iguais. Então, hoje o assunto vai ser individualidade, tá? Vamos começar pensando o seguinte: ter filhos gêmeos múltiplos vai muito além de ter duas crianças, né? E no caso, quem tem múltiplo, às vezes muito mais de duas crianças, no caso, 3, 4. Ter filhos gêmeos e múltiplos está muito além de ter 2 ou mais bebês de uma vez. É um desafio, né? Vai além de dar muito trabalho, né? O prazer dobrado nos cuidados e nos filhos, um medo que parece aumentar, né? E que a gente não vai dar conta deles, né? A gente já sabe, né, que todo ser humano, que todos nós precisamos ter a nossa individualidade, mas em família de gêmeos é algo natural que a gente comece a tratar 2 em 1. Eu costumo dizer isso. A gente começa pela dificuldade da vida, os afazeres diários, né, a correria do dia a dia. A gente acaba deixando passar despercebidos detalhes, né, que podem fazer a diferença na criação dos nossos gêmeos, né? Além de fatos, né, que podem complicar ainda mais, que se misturam as crenças, mitos sobre gêmeos, que gêmeos se comunica, que gêmeos gêmeos têm superpoderes, né? Que gêmeos dão origem a muitas confusões e conflitos para os pais, né? E na cabecinha das crianças também. Então, nós como os pais temos que orientar o tempo todo e nos informar, né? Nos informarmos, de saber o que dizer para eles, né? Eu acredito que com relação aos gêmeos, os irmãos e a relação dos próprios pais, a gente deve sempre refletir no sentido de agir adequadamente, tornar mais fácil a caminhada, né? Que ao mesmo tempo é deslumbrante e confusa. Pensar em amar 2 bebês ao mesmo tempo, às vezes confunde as mães. O sentimento de cada bebê em ter nascido junto com outra criança, né? A gente começa a passar a lidar com as diferenças. Cada um nasceu com peso, personalidade, aptidão, né? As aptidões diferentes, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, ou gostar. A gente pode diminuir as surpresas hoje em dia, né? A gente tem a ultrassonografia, que já avisa a gente que vão ser gêmeos. Antigamente, nos tempos dos nossos pais, nada disso não ocorreria, né? Eles não saberiam, ia só saber na hora da mesa do parto. Então, isso tem o benefício de dar tempo pra gente se preparar, né, materialmente e emocionalmente para o nascimento dos nossos gêmeos. Dentro da barriga, os gêmeos eles já começam a ter essa interação entre eles, né? Sejam através dos chutes, movimentos bruscos, empurrões, né? E estão ali dividindo aquele espaço, né? Chutes, as minhas filhas, às vezes em quando, dava cada chute, uma empurrando a outra, chegava a ser engraçado, né? A gente olhava na outra. Então a gente sabe que já existe essa relação entre eles, né? Que provavelmente, quando eles saírem, né, nem provavelmente, é um fato, vai existir a relação aqui fora, né? E ao sair a gente já consegue perceber que o comportamento deles é totalmente diferente, é um olhar, é o choro, é a diferença no tratamento e, né, e outras características individuais que cada um deles tem, como qualquer ser humano. Nós pais sempre ficamos, né, com uma pulga atrás da orelha quando o assunto é personalidade, né, a gente relacionado, será que por serem gêmeos vai ter algum traço marcante, né, diferente das outras crianças que nascem 1 a 1, vamos dizer assim. Mas eu acho que isso não tem uma resposta muito simples. As pesquisas, por exemplo, que geralmente têm
pesquisas são voltadas para gêmeos monozigóticos, já apontam uma relação, que tem uma relação, né, entre a carga genética, né, e a probabilidade de se ter alguma condição entre eles, ou seja, condição de comportamento, ou seja, condição de doença, né, se o caso um tem síndrome de Down, o outro pode ser que exista, né, pode ser que tenha. Então, e eles apresentam no decorrer das suas vidas, né, características, até podem apresentar características parecidas, né? Então, existem vários outros fatores que podem afetar, né, no percurso da vida dessas crianças. Existe também a possibilidade de nós desviarmos, né, da carga genética, vamos dizer assim, né, e as probabilidades e construir um caminho de vida diferente, né, no desenvolvimento como indivíduo, na questão da personalidade, no nosso comportamento. Eles vão estar sempre ligados a diversos fatores que vão além da genética, né? Por exemplo, no caso dos gêmeos, a gente sabe que, mesmo que eles sejam parecidos, né, pode acontecer deles serem mono e terem suas diferenças desde a barriga da mãe, né? Por quê? Por causa do meio que eles viveram, meio ambiente em que eles estão inseridos, né? Nas condições socioeconômicas, no meio cultural. Isso tudo faz eles mudarem, né? Em oportunidades ao longo da vida, presença e ausência de situações que vão ocorrer, de estresse, de felicidade. Então, assim, isso vai formando o ser humano, né? Nenhum ser humano ele está fadado a apresentar padrões de comportamentos semelhantes nem opostos para o resto da vida. No entanto, o gostar e o não gostar deles dependem de um sistema, né, de interação entre genes, né? No ambiente, experiências de vida, como eu já falei. Cabe a nós percebermos essas diferenças, né? Para que eles possam desfrutar como um todo no mundo, né, que eles estão inseridos, né? E perceber que eles são seres individuais. O que acontece? Nem sempre acontece isso dentro da família. A gente começa a perceber que muitas vezes quando a gente é pego de surpresa, por exemplo, na rua, a gente percebe que as pessoas fazem perguntas que, de alguma forma, eu não sei se vocês como mães, mas de alguma forma me atinge, porque eu me sinto um pouco incomodada, né? Quem é o mal? Quem é o bom? São tipo de perguntas que não existe, né? Às vezes, quem é o mais fechado? Qual é o bom? Qual é o mal? Qual é o mais levado? E tem que existir essa coisa como se fosse uma disputa. Eles gostam das mesmas coisas, como se fossem pessoas iguais, né? Como se fossem uma pessoa só ou se são pessoas diferentes, tem que existir essa coisa do bom e do mal, do ruim, sabe? Coisa que não existe. Na nossa cabeça como mãe, a gente sabe que não existe, né? Então, a gente tem que pensar na individualidade deles, que é um ponto importante quando falamos sobre traços de personalidade, né? Existem particularidades na vida, né, dos gêmeos que vão interferir nisso, tá? A gente pode, sim, interferir nessa questão, influenciá-los, né? Mesmo sabendo que existe a diferença, diferenças gritantes, em várias diferenças que eu citei, né? Posicionamento, sentimento, características que a gente enxerga, né, no dia a dia, com a convivência com eles, mas às vezes a gente acaba impondo certas atitudes, né, no intuito até de facilitar a nossa vida, de agilizar a nossa vida, achando porque vai ser mais prático, né, e através das ações a gente acaba complicando. Um exemplo fácil aí é quando a gente acha que as crianças têm que comer junto. Para quê? Para facilitar a nossa vida. E às vezes a gente não pensa que um pode estar com mais fome, o outro não. A gente fica naquela coisa de tem que comer tudo, tem que comer tudo. Não funciona dessa forma. A gente mesmo, muitas vezes, tem dia que a gente está com fome, tem dia que a gente não está, né? É verdade. Diminuir o apetite naquele dia, não tá a fim de comer. São vários... Cada criança, no caso, tem sua vontade, né? A gente não tem que ceder todas as vezes, não. A gente tem só que perceber que não são duas pessoas iguais. Então, elas não se alimentam da mesma forma, não têm a mesma fome, elas vivem no mesmo ambiente de criação,
né? Elas estão ali, elas têm que estar em harmonia, em sintonia com o ambiente, né? O contato dessas crianças, ele já vem desde da barriga da mãe, né? Quando são escolhidos os nomes, as tarefas, que é uma, na verdade, quando são escolhidos os nomes, né? Que não é uma tarefa tão fácil, né? Super importante que os pais possam se referir aos bebês como únicos e diferentes, né? A gente acaba no início, quando não sabe o que escolher, G1, G2, isso já... Mas depois a gente coloca um nome na criança para poder que eles saberem que eles são indivíduos diferentes. Trazer essa individualidade, né? E a gente não deve fazer essa escolha ajustando sons só porque o Jô com Já, Ju com Já, a gente tem que colocar e separar mesmo e dizer, não, cada pessoa é de um jeito, cada um é de um, cada um tem o seu jeito, e um vai se chamar fulano e o outro vai se chamar ciclano, né? Eles são únicos, tá? Eles não gostam de serem vistos como dupla, tá? E isso pode enrolar ainda mais no meio de campo. Principalmente se você conversar com jovens, né, gêmeos, você vai ver que eles fazem questão de serem diferentes, inclusive a questão da personalidade. Um gostar de uma coisa, o outro gosta totalmente o inverso. As minhas filhas, que já não são ainda não estão na fase jovem, né? Elas já falam, uma quer uma coisa, outra quer outra, mas é para isso mesmo, para mostrar que elas são diferentes, tá? Então, assim, todas as pessoas precisam saber e perceber que os gêmeos são diferentes, se alimentam de forma diferente, logo as quantidades são diferentes, os gostos são diferentes, né, conforme a questão da alimentação, conforme cada apetite, né, e eles devem ser respeitados. A necessidade de um não é a mesma necessidade do outro. Um pode estar acordado e o outro querer dormir mais um pouco, né, então assim, como qualquer pessoa, a gente como mãe muitas vezes quer facilitar a vida e acaba reduzindo essa individualidade das crianças. Fiquem alerta sobre isso. Eu não estou dizendo para não fazer as coisas, eu não estou dizendo para não... Muito pelo contrário, a gente tem que ter uma rotina e tudo mais, e as crianças vão se enquadrando ali. Mas percebam a individualidade deles. Tá? As roupas, diferenciá-los, diferenciar a criança só por uma marca de nascença e falar isso para as outras pessoas, né? Ah, ela tem isso, ela tem aquilo, você acaba tirando a individualidade, tá? Vale ressaltar que as roupas são importantes. Tentem colocar roupas diferentes nas crianças. Existe um período das crianças que elas começam a brigar muito com questão de roupa. Então a gente começa a tentar facilitar. Mas enquanto a gente pode escolher por eles, coloquem roupinhas diferentes. Tá? A gente tem que deixá-los descobrir sua própria identidade, individualidade em relação aos outros e a si mesmo. Espero ter ajudado. Fico por aqui. Tchau, tchau.